E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que estais no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhes: onde estais? Versículo 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Diga amém. Vamos assentar e depois você aplauda Jesus Cristo. Glória a Deus. Irmãos, eu pedi a Deus uma palavra para compartilhar esta noite. Deus trouxe essa palavra no meu coração e eu meditando nela, o Senhor Deus me fez enxergar algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. No capítulo 1, no capítulo 2 de Gênesis, vocês vão encontrar o relato da criação de Deus. Deus criando todas as coisas. A partir do capítulo 1 de Gênesis, nós vamos encontrar Deus criando, Deus trabalhando, Deus fazendo. E nós vamos entender que tudo que Deus estava criando naquele momento era para glória dele e para benefício do ser humano. Entenda isso. Tudo que Deus estava criando naquele momento era para glória dele e para benefício do ser humano. Deus vem criando céus, terras, águas, oxigênio, lua, sol, estrelas, vem criando tudo. E depois que Deus criou tudo, a Bíblia diz: e plantou Deus o jardim do Éden. Olha como Deus é bom. Olha a bondade de Deus e o amor de Deus se revelando à raça humana aqui na criação. Depois que Deus cria todas as coisas pelo poder de sua palavra, o texto diz: e plantou no jardim, no Éden. A gente se encanta com um jardim plantado pelas mãos de homens. Você imagina um jardim que foi o próprio Deus que plantou. Depois que Deus planta esse jardim, o texto diz: e formou Deus o homem do pó da terra, fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. E Deus pega o homem que havia criado e coloca nesse jardim, para viver lá, para desfrutar de tudo aquilo que ele tinha criado. No capítulo 1, capítulo 2, no capítulo 3, grave isso, nesses 3 capítulos, ele vai começar com o amor de Deus ao ser humano, e vai terminar com o amor de Deus ao ser humano. O capítulo 1 começa com o amor de Deus, e o capítulo 3 se encerra com o amor de Deus também revelado. Pastor, onde é que está o amor de Deus? Na criação simples. O oxigênio que Deus criou não foi para ele não precisa, foi para você. As árvores que Deus plantou lá, Deus não precisa de sombra, não foi para ele, foi para o homem. Os rios que Deus criou, água potável, não foi para Deus, Deus não tem sede, foi para o ser humano. Tudo que Deus vem criando é para o homem usufruir. Tudo que Deus vem fazendo é para a glória dele, mas para o homem usufruir. Deus criou o sol para quem? Para o homem. Deus criou a lua para quem? Para o homem também. As estrelas, tudo foi criado para a glória dele e para o homem usufruir. E Deus coloca o homem lá. Nunca a raça humana esteve tão bem, pastor Antônio Marcos, que nem esteve aqui. Nunca. A raça humana nunca esteve num lugar melhor do que estes dias aqui, o Jardim do Éden. Por mais que a gente se esforce,
e tente imaginar. A gente lá não dá. Por quê? Nós já nascemos depois do pecado. Adão e Eva não, nasceram antes. Eles sabem o que é viver num jardim plantado por Deus. Eles souberam o que era viver em um lugar sem pecado, sem enfado, sem suor, sem canseira, sem mágoa, sem tristeza. Nós não sabemos o que é isso. Nós amanhecemos com dores no corpo e vamos dormir com dores no corpo. Nós vivemos numa ansiedade, nós vivemos dias pesados. Por quê? Porque nós nascemos depois do pecado. Adão e Eva, não. Eles nasceram antes. A raça humana nunca esteve tão bem como ela esteve aqui, no jardim do Éden. E foi justamente lá que Satanás conseguiu derrubar o ser humano. Deus está dizendo para nós aqui esta noite: cuidado com os nossos melhores momentos, cuidado com o nosso jardim do Éden. Todo mundo tem um tempo que está vivendo o ápice da vida, pastor. Todo mundo tem um tempo que está no topo. Foi lá que o diabo conseguiu enganar aquele casal. Foi lá que Satanás conseguiu entrar lá e derrubar o homem daquele lugar glorioso, maravilhoso em que eles estavam. Você sabe por que muitos de nós não conseguimos passar muito tempo no Éden? Porque no Éden parece que a gente está com a guarda baixa. Nos melhores momentos da nossa vida, já começou com os nossos pais, Adão e Eva. O que eles tinham para fazer lá? Desfrutar de tudo que Deus tinha preparado para eles. Foi ali que foi o cenário perfeito da tentação. Deus está nos orientando. Eu quero, e Ele vai te colocar em grandes lugares. A vida não é só sofrimento, a vida também tem momentos de alegria. A vida também tem momentos aonde nós vemos, enxergamos o agir de Deus na nossa vida. Mas é neste momento que eu e você devemos ficar de ouvidos e de olhos atentos, porque não tem um lugar mais perigoso do que o momento das nossas vitórias, o momento das nossas conquistas, o momento em que tudo está bem, o momento em que você não se preocupa com a comida, você não se preocupa com a bebida, você não se preocupa com o salário. Este é o melhor momento da nossa vida, mas também é um dos momentos mais perigosos da nossa vida. Por quê? Porque é nesses momentos que a gente abaixa a guarda. Sabe por que Adão e Eva caiu no paraíso e Jesus venceu o diabo no deserto? Porque no deserto Jesus está orando. Entendeu não? Esse não tinha dado um glória. No deserto Jesus estava jejuando. No deserto Jesus estava tendo experiência com Deus. Adão e Eva no jardim do Éden, passeando, vendo as belezas da vida. Aí o inimigo disse: ei, eles estão muito bem, mas está de guarda baixa. Eu vou armar uma armadilha. Deus está ali dizendo: ei, eu quero te colocar em grandes lugares, mas se prepara para estar vigiando sempre, sempre, sempre. Sabe por quê, irmãos? E eu falo não como moralista, nem apontando vocês, falo de nós. Sabe por que às vezes a gente demora anos no deserto? Porque o lugar que a gente mais busca Deus é no deserto. Quando Maria perdeu Jesus na onde? Na festa, quem lembra? No deserto ninguém perde Jesus, não, irmãos. No deserto você só tem Ele. No deserto a gente não tem colegas, a gente não tem, alguns amigos vazam. Deserto é lugar de orar, deserto é lugar de jejuar, deserto é lugar de buscar Deus. Aí o inimigo vem para tentar Jesus no deserto e é vencido, porque lá Jesus estava preparado. Mas quando ele estava lá no Éden tentando aquele casal estava vivendo o melhor de Deus, mas de guarda baixa. Você quer viver o melhor de Deus? Aprenda no Éden ou no deserto. Eu não tiro os olhos do meu Senhor Jesus Cristo. No Éden ou no deserto, meu joelho está no chão, aleluia. No Éden ou no deserto, eu estou me relacionando com Ele, vivendo para Ele, vivendo para Ele. Às vezes Deus não pode nos tirar
tirar do deserto porque é tirar do deserto e a gente muda. Tá bom demais, então hoje eu vou ficar mais tranquilo. Não, a prova acabou, por que eu vou orar? Não, tá tudo bem aqui, vai aqui, ó. Tá com fome, Eva? Vai lá, pega lá, Deus já plantou, já não precisa nem plantar, só come. Tá com sede, água potável ali, Eva, ó, bebe, fica em paz. Tá cansada do que não tinha pecado? Aí o inimigo foi lá e foi um lugar extraordinário para que a queda acontecesse. Primeira lição que eu quero tirar aqui para os irmãos e compartilhar com você, jovem, com você, servo de Deus: cuidado com os seus melhores momentos. Cuidado quando o vento estiver soprando a teu favor, porque tem hora que o vento sopra a favor da gente, não é só contra, não. Tem hora que está bem a vida, ou é só sofrimento? Não, Paulo falou, eu sei estar abatido, mas também sei que tem abundância, não é só abatimento, não é só frustração, tem abundância também. Mas ele falou, estou instruído a viver de qualquer maneira, está entendendo? O negócio é, eu tenho que saber viver quando tem abundância e tenho que saber viver quando estou passando necessidade. Glória a Deus, aleluia. Ele falou, quando eu tenho tudo, eu vivo como se eu não tivesse nada. Quando eu não tenho nada, eu vivo como se eu tivesse tudo. Porque em todos os momentos eu estou diante do Deus Todo-Poderoso. Tem alguém que pode erguer a mão, receber esta palavra? Quer ver Deus nos abençoar mais? Mostra para Ele que você não vai ficar de guarda baixa quando você estiver bem. Agora eu vou falar uma coisinha triste que eu vou dizer. Deus já percebeu que algumas pessoas Ele tem que dar só gotinha. Só pão nosso de cada dia. Porque se Deus dá em abundância, vira as costas. Abundância nas nossas casas às vezes não pode ter. Porque a chegar a abundância, a gente tem que viver o pão nosso de cada dia e nos dar em hoje. Aquele homem perfeito, aquela mulher perfeita está lá no melhor momento que a raça humana já teve. Agora o inimigo entra lá. Por onde que começa a tentação? Por aqui. Por onde? Por aqui. Jovens, a gente acha que o pecado é quando se pratica ele. Não, o pecado ele começa, ele tem começo. E esse pecado aqui é o original. Esse pecado aqui o que é? É o original. Ele é um modelo. Parece, pastor Antônio, que depois de lá a estratégia sempre é a mesma. Muda-se a forma de pecar, mas a estratégia do diabo é a mesma. Como é que ele começa? Oi, Eva. Ela, oi. Tanta gente boa para Eva conversar, vai conversar com a serpente? Oi, irmão. Pelo amor de Deus. Tanta gente de Deus para você conversar, com quem que você está conversando? A gente pensa que aquilo que a gente ouve não contamina a gente. Engano. Eva foi contaminada primeiro pelo ouvido. A gente pensa que aquilo que a gente fala não contamina a gente, mas a contaminação começou por uma conversa. Oh meu Deus. O apóstolo Paulo, até anotei para não esquecer, em Coríntios 15:33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Sabe por que tem bom costume sendo corrompido? Porque a gente, ao invés de conversar com o Deus Todo-Poderoso, com o nosso pastor, com a nossa liderança, a gente está trocando mensagem com a serpente. Toma cuidado, serpente não tem nada de bom para você, serpente não tem nada de bom para mim. Toma cuidado. Não, pastor, é só uma conversa. Deixa de ser chato, fundamentalista. Porque hoje a moda é falar mal dos fundamentalistas. Não pode mais ser fundamentalista, não pode mais ser bíblico. Não, para de graça, pastor. Ei, o pecado que condenou toda a raça humana começou por aqui. E como eu estou pregando para jovens, eu vou perguntar, porque eu tenho que perguntar. E aí, como é que anda as suas conversas? Não, pastor, conversa não tem nada a ver, não tem nada a ver. Se eu começar a contar piada aqui, o que vocês vão fazer? Vão rir. Por quê? Porque mexe com você. Se eu começar a contar aqui alguma coisa de terror tenebroso, eu falo, pastor, muda o som aí, põe um som meio de suspense, todo mundo com medo. Sabe o que dá medo no filme de terror? Não é só o terror, é a trilha sonora, sabe? Aquele piano infeliz. Pá! O cara pula. Por quê? Porque mexe, aquilo que a gente ouve, a gente pensa. Que aquilo que a gente conversa, aquilo que a gente ouve não contamina.
Tem gente que está parando de ter contato com Deus porque começou a conversar com a serpente. Tem muitas por aí. Dizendo: ei, como é que Deus falou? Olha como a serpente é astuta. Ela chegou dizendo assim, se você ler o texto, você percebeu, ela chegou e falou assim: Eva, é verdade que Deus proibiu vocês de comer todas as árvores? Ela sabia que não era aquilo. Mas ela joga um verde. Eva: não é todas, é só uma. Mas por quê? Porque ele falou que o dia que a gente comer, a gente vai morrer. Aí o inimigo: não, na verdade não é bem assim, Eva. Na verdade, Eva, se você comer, você vai ser igual a Deus. E Ele não quer que vocês sejam igual a Deus. Olha a conversa. Olha a conversa. Vou repetir: Eva tinha um marido para conversar. Eva tinha Deus para conversar. Porque toda tarde Deus passava lá, pastor, passeando no jardim. Mas ela parou de conversar com Deus e com o esposo para ir conversar com aquela serpente. Deus está alertando jovens aqui, homens de Deus aqui, mulheres de Deus aqui. Cuidado com a conversa da serpente. Entra por aqui, mas não fica aqui, cai aqui. E depois que caiu aqui, ela foi sendo conduzida para perto daquilo que não poderia estar perto, porque Deus falou: não coma. Eu não sei aonde ela começou a conversar com a serpente. Eu sei que no final ela estava do lado da árvore que não podia. Pegou? Bonita essa árvore. E a serpente: come. Aquilo que a gente fala, aquilo que a gente ouve, contamina a gente. Por isso que o salmista escreveu assim: eu guardei a tua palavra no meu coração. Glória a Deus. Para quê? Para eu não pecar contra ti. Glória a Jesus. Eu vim lhe dizer, aleluia, eu sei o que você vai receber, porque você crê em palavra profética. Teu ouvido não está aberto para a serpente, teu ouvido já foi preenchido pela palavra de Deus. Quem pode receber esta palavra? No nome de Jesus. Então, primeiro começou pelo ouvido, primeiro começou por ali. Então, vou dizer de novo: jovens, quando começar com conversinha fiada, sai fora, porque vai te contaminar. Vai te contaminar. E para quem é casado também, começou com conversinha fiada, cai fora. Por quê? Porque começa pela conversa, não vê que na frente da árvore. O que eu estou fazendo aqui? Não era nem para estar perto. Se Deus falou que não era para comer, o que estava fazendo lá? Né? Inimigo falando no ouvido. Quantos ministérios de sucesso que não se arrebentaram, porque começou a ouvir o que não deveria ouvir. Você ouve quem? Se tem uma coisa que o inimigo sabe fazer, é falar, irmãos. O inimigo fala desde Gênesis capítulo 3, ele está falando. E de lá para cá nunca mais parou de falar no ouvido dos seres humanos, destruindo a raça humana, falando. Um dia ele bateu de frente com Jesus e foi falar também, mas lá estava a palavra de Deus, o verbo encarnado, aleluia. Ele chegou e falou: vou falar com isso daí, com isso aí não dá para falar, Satanás. Por quê? Porque ele é o verbo de Deus, aleluia. Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Quem pode aplaudir a Jesus? Filho de Nazaré, adora o nome dele. Aleluia. Quer um conselho, jovens? Quantos aqui vai fazer faculdade? Diga glória a Deus. Com esse glória não vai fazer nada. Chega lá na faculdade, a primeira coisa que eles vão fazer é tirar isso daqui. Não tem, não é nem na faculdade, é na escola já. Não tem criacionismo, não, é evolucionismo. Já começa por aí. É por isso que tem filho de crente que virou ateu. Por quê? Influência. Ouvido. Começou pelo ouvido. Segundo, para mim ganhar tempo. A Bíblia diz que ela vai ouvindo, vai cedendo, chega perto da árvore. Olha, agora ativou aqui os olhos, viu que era desejável. É bonita essa fruta, é boa para se alimentar dela. Eu vou comer essa fruta. Pega e come. Quando ela come, ela compartilha com o seu marido. Você já percebeu que a raça humana tem facilidade de compartilhar o que não presta e dificuldade para compartilhar coisa boa? Percebeu, não? A gente tem uma facilidade para compartilhar aquilo que não presta. Quando eu digo a gente, estou falando dos seres humanos. Irmão, qualquer coisa que não presta é mais compartilhada. Ela come e fala: vem cá que eu não vou comer sozinha, come também.
Quem comeu? Aleluia. O ser humano tem essa tendência, a gente consegue fazer isso, a gente compartilha aquilo que não era para compartilhar. Você lembra daquele discípulo que conheceu Jesus, e quando ele conheceu Jesus, ele chegou para Natanael, né, pastor, e falou: ei, Natanael, Filipe, é um dos dois, esses dois, Filipe ou Natanael. Ele chegou e falou: ei, vem aqui, porque nós achamos o Messias. Olha que diferença. Enquanto Eva compartilha o que não presta, aquele discípulo está compartilhando Cristo, dizendo: ei, eu acabei de encontrar uma coisa muito boa e quero compartilhar com você também. Eu vim profetizar, jovem. Enquanto eles estão compartilhando o que não presta, você vai ter alguma coisa boa para compartilhar. Vai ter, em nome de Jesus. Você vai ser boca de Deus lá. Você vai ser boca de Deus lá. Enquanto muitos compartilham só coisa errada, você vai estar lá dizendo: Jesus te ama, Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta e batiza com o Espírito Santo e ainda leva para o céu. Vamos mudar. Se o mundo compartilha o que não presta, nós compartilhamos coisa boa. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Na vida você vai encontrar pessoas compartilhando só coisa ruim. Só coisa ruim. Palavras negativas. Lembra de quando Jairo estava indo com Jesus para casa? De repente chega mensageiro e diz: ei, para, não vai mais não, porque já morreu. E não incomoda mais o mestre. Não enche de paciência dele com o seu problema, não. Pessoas que compartilham palavras negativas. Aí Jesus vai falar: não temas não, creia, vamos, eu vou continuar com você. Ela come, começa pelo ouvido, vai para os olhos, desce no coração, ela erra, dá para o esposo pega, come daquele fruto. E a Bíblia diz que quando come daquele fruto, os olhos deles se abrem e eles percebem que estão nus. Sempre estiveram nus, mas depois do pecado começaram a sentir vergonha um do outro. E o interessante é que no meio da tentação, irmãos, eu estou encerrando, no meio da tentação, Satanás consegue colocar em dúvida, guarda isso, toma cuidado, consegue colocar o caráter de Deus em dúvida. Porque ele olha para a serpente, ele olha para Eva e diz assim: Deus falou, que isso? Não, na verdade não é bem isso, é que ele não quer que vocês sejam igual a ele. É Deus, aleluia. Colocou a bondade de Deus e os planos de Deus em dúvida. Cuidado. Sabe, como se ele estivesse dizendo: se Deus fosse tão bom, Eva, ele não ia pedir vocês de comer essa fruta aí não. Coisa boa. Aí é Deus impedindo vocês. Não é que vocês vão morrer, te enganou. Cuidado, quando a gente está se apostatando da fé, a gente começa a duvidar do amor de Deus, duvidar da bondade de Deus. Se Deus fosse tão bom, Ele não permitiria isso. Se Deus fosse tão bom, Ele não deixava eu ir ali, eu não passar por isso. É o diabo lançando semente no teu coração. Vigia, cuidado. Foi lido pela irmã aqui: o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando, rugindo, gritando como leão, buscando a quem possa tragar. Por isso que vigiai, vigie, porque quando você sentir esse sentimento de dúvida, e eu quero falar isso para os jovens, porque os jovens estão numa fase de amadurecimento, e quando a gente é jovem, tudo que brilha é ouro. A gente cai mais fácil nas conversas. E o inimigo chegou para ela e falou: Deus não é tão bom assim, Ele está enganando vocês. E o pecado entrou por aí, ela errou, condenou toda a raça humana. Ela obedeceu o inimigo achando que ia ganhar e perdeu. Ela achou que iria ser igual a Deus, mas o que ela ganhou? Aumento de dor, espinho, frustração. É o inimigo com a vitrine. Ei, se você fizer assim, você vai ser mais feliz. Quando na realidade, o que Eva e Adão eles escolheram foram frustrações na vida. E Deus está te poupando nessa noite de dizendo: ei, os meus mandamentos são proteção para você. Os meus nãos é proteção para a tua vida. Quem acredita nessa palavra? A gente fica zangado com Deus porque Deus proíbe a gente fazer um monte de coisa. Não, mas por que a gente pode fazer isso? Por quê? Por quê? Isso é tão bom fazer, isso é tão legal, não tem nada a ver. Eva, ela foi enganada. Adão foi enganado, achou que ia ganhar, perderam. O que eles acharam que ia ganhar? Você melhor, você igual a Deus. O que eles ganharam? Suor, espinho, maldições em cima de maldições. Sabe o que Deus está lhes dizendo aqui esta noite? Os meus não são proteção para a tua vida.
A minha lei que te proíbe de fazer um monte de coisa é proteção para a tua casa. É proteção para a tua família. Jovens, escute a palavra de Deus. E a Bíblia diz: quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçai os vossos corações. E isso que você está achando que é pesado demais é para te livrar de uma consequência muito pior. É Deus dizendo: eu te proíbo para te proteger. Eu estou te proibindo para poder te preservar. Você está sendo preservado por Deus. Os mandamentos de Deus não é para o teu mal, mas é para o teu bem. Sabe, irmãos? Quando Deus ele coloca um monte de lei para nós, não pode isso, a gente tem que vigiar aqui, a gente tem que vigiar ali, não é para Ele não, é para o nosso bem, é para nos proteger. Se eles tivessem obedecido, imagina como seria, não dá para imaginar. Para a gente terminar, eu quero mostrar para vocês que começa com o amor de Deus. Deus fazendo tudo para o homem, deixou o homem no melhor lugar do mundo. Oxigênio para o homem, água para o homem, comida para o homem, bebida para o homem, tudo para o homem, tudo para o homem. Nada para Deus ali, Deus não precisa nada disso. Deus é autoexistente. Ele é completo em si mesmo. Eu quero que os irmãos entendam isso, tá bom? Deus é completo em si mesmo. Se você não adorar, Ele continua sendo adorado. Se nós não exaltarmos, Ele continua sendo exaltado. Ele é completo em si. Não existe vazio em Deus. Não existe carência. Eu ouvi um pregador dizer: Deus é carente, só se for o dele, porque o meu não é. Deus carente? Carente do quê? Se Ele disse: antes que houvesse dia, eu sou, e operando eu, ninguém pode impedir. Deus não precisa de nada. Quando eu quero desviar, quando eu quero ir embora, quem vai perder é eu, não é Ele. Deus não corre o risco de perder a salvação, entenda isso, porque Ele é o dono da salvação. É por isso que as leis são para nós, os mandamentos são para nós. Para quê? Proteção de Deus para a tua casa, proteção de Deus para a tua vida. O muro da tua casa é para limitar o teu filho, não é? Mas também é para proteger ele. Deus está falando com alguém, porque a palavra dele não volta vazia. Ah, Deus está pesado, Senhor, é muito não pode isso, não pode aquilo. É Deus dizendo: eu estou te protegendo, eu sou um muro de fogo em sua volta. O mal não vai te alcançar, porque eu sou teu escudo, eu sou teu broquel. Eu te protejo, a minha palavra, os meus mandamentos são para te proteger. A Bíblia diz. E depois que o homem erra contra Deus, a primeira atitude do homem é o quê? Fugir de Deus. Fugir de Deus. O homem que tinha comunhão com Deus, agora está correndo de Deus. Fugindo de Deus. A primeira atitude do homem é tentar resolver um problema por conta própria. Como? Pequei, abri o meu olho, tô nu. Vamos resolver isso, Eva. Vamos fazer roupa. Fizeram roupa, deixa eu lhe dizer. O homem não consegue resolver o problema do pecado. O problema do pecado não é resolvido pelos nossos dogmas, não é nós que conseguimos resolver o problema do pecado. É só Deus que pode resolver este problema. O homem tenta, dá um jeito. Sabe esse monte de religiões que existe por aí? É o ser humano tentando cumprir a sua nudez por conta própria. Não dá. O homem tenta. E quando Deus vem no jardim, entenda isso, aqui começa Deus demonstrar o amor dele. Por quê? Deus viu que o homem tinha quebrado um princípio, mas Deus não quebrou o dele. Eu sempre passeei lá e vou continuar passeando, vou descer lá. Olha Deus dizendo: ei Adão, eu sei o que você fez, mas eu vou cumprir o combinado, vou chegar no horário. Glória a Deus. É Deus mostrando a fidelidade. Você quebrou, mas eu não quero. Só que Deus tinha colocado a lei e tinha colocado a penalidade para quem descumprisse a lei. Quem lembra qual que era a penalidade? O dia que vocês comerem, vocês vão o quê? Comer. Deus fez a lei, a proibição aqui, que você não come não, tá? Beleza. Se comer, morre. Quem está falando aqui é Deus. Tem uns brasileiros lá, acho que é na Indonésia, estão correndo risco de ir para a pena de morte, estão morrendo de medo, lógico. Isso com medo de um país. Imagine Deus, que falou: o dia que comer vai morrer.
Então, quando o homem come, que ele percebe que está nu, ele tenta resolver o problema. Eu vou cobrir minha nudez, quem sabe Deus não percebe, né? Porque vou estar coberto, quase do jeito que ele me deixou. E Deus vem, Adão, e Adão começa a correr. Olha o amor de Deus. Deus indo atrás do pecador. Por que você acha que Adão se escondeu, irmão? Lembra da penalidade? O que Adão pensou que ia acontecer ali? Uma execução. Eu comi, agora Deus está no jardim me procurando. Adão, cadê você, Adão? E Adão correndo, se escondendo atrás das folhas, das árvores, escondido de Deus. E Deus, Adão, como se Deus não soubesse. Agora como Deus é misericórdia. Cadê você, Adão? E Adão, Eva de Deus, agora vai estar enrolado. Chegou a hora de Deus nos matar, meu Deus do céu. Olha que amor misericordioso. Primeiro, Deus não desistiu do pecador, Ele foi atrás do pecador. Eu quero que você glorifique a Deus por isso esta noite. Quando o homem caiu lá, Deus não ficou do céu dizendo, agora eu vou mandar só um raio para fulminar. Não, Deus falou, eu vou lá atrás deste homem pecador. Deus não desiste de você. E eu quero te incentivar a não desistir da sua família, a não desistir dos seus filhos. Por quê? Deus não desiste do pecador. Deus vai atrás do pecador e o homem correndo de Deus. E Deus vai atrás do homem, o homem correndo de Deus. Por quê? Porque o homem falou, agora eu morro. Se você não vê o amor de Deus nisso, irmão, você não enxerga o amor de Deus mais em lugar nenhum. Para encerrar, para você dar o maior glória da tua vida, Deus chega e Adão se apresenta. Não tem como correr, é melhor a gente se entregar que Deus vai agora nos matar. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado, pecou, morreu. Aí chega Deus. Eu quero dizer algo para os irmãos. Deus não tolera e não suporta o pecado. Deus se ira contra o pecado. Deus chega diante de Adão. Isso daqui é uma conjectura minha, um pensamento meu. Não estou ferindo a Bíblia, estou imaginando. Quem sabe Adão naquele momento é agora. É agora. Deus chegou, vai matar, vai matar, vai matar. A Bíblia diz que Deus mata o cordeiro. Ao invés da ira de Deus cair sobre Adão e Eva, Ele escolhe um animal do campo e diz, Adão, eu não vim aqui para te matar, eu vim aqui para ajudar a você a sair desse problema. Oh, glória a Deus! A ira de Deus, ao invés de ser despejada em Adão, a Bíblia diz, e Deus fez roupa para eles de pele. Pele do quê? De animal. Era para eles morrer, mas Deus falou, não, eu mato o cordeiro no lugar de vocês, eu mato ele para cobrir vocês. Tem alguém aqui que crê, que adora, que exalta ao nome do Rei Jesus? Fica de pé e aplauda Jesus Cristo. Aplauda Ele. Ei, tem gente que não entende a cruz. Você vai entender agora. Por que Jesus morreu? Porque alguém tinha que morrer. Deus não falou que ia morrer? Deus não falou que quando tivesse pecado ia ter morte? Falou. Mas Deus falou, sabe não? Eu poderia te matar agora, mas eu vou matar um cordeiro no teu lugar. A Bíblia diz que esse cordeiro, pastor Antônio Marcos, foi morto antes da fundação do mundo. Quando você olha para a cruz, sabe o que você vê? A pele do cordeiro sendo arrancada para cobrir sua nudez. Glória a Deus, aleluia. Quando a gente olha para a cruz, a gente vê a ira de Deus sendo derramada no homem, não, no filho. As pessoas não entendem a cruz é isso. A cruz se revela lá no Éden. Glória. Imagina a cena aí. Quem sabe Adão já até ajoelhou, vou morrer de joelho, né? Deus falou, não, Adão, eu não vou te matar, eu vou matar o animal. Senhor, como eu vou não matar ele, tirar a pele dele e cobrir você? Você sente esse amor na tua vida? Você consegue ser grato a Deus por este amor? Eu vim dizer para você que religião nenhuma pode cobrir a nossa nudez. Eu vim dizer para você que denominação nenhuma pode cobrir sua nudez. Eu vim dizer para você que pastor nenhum pode cobrir sua nudez, e nem os seus atos de justiça pode cobrir sua nudez, só a pele do cordeiro. Eu te convido você, jovem, nesta noite, a recapitular o que você ouviu aqui, vigie com aquilo que você ouve.
Vigie com quem você conversa, vigie aquilo que você está olhando, está vendo. Vigie com aquilo que você está compartilhando. Mas se por um acaso você deslizou, você errou, saiba que o Cordeiro foi morto para você poder viver. Alguém tinha que morrer naquele dia, pastor. Alguém tinha que morrer naquele dia. Deus falou: Adão, eu te amo e vou matar outro no teu lugar. Feche os teus olhos, inclina a sua cabeça. Pai,